Galera, hoje nós estamos aqui com um episódio muito especial no La Tabuleria Cast, porque aqui no La Tabuleria a gente não olha só a questão da diversão. Tem a questão da diversão também, mas a gente tenta olhar um pouco além disso também, que é a questão da saúde. Principalmente quando a gente pega ali na parte dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes. E hoje a gente trouxe um assunto muito importante que está muito em alta hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, que é a questão da utilização de telas, principalmente em excesso. A gente trouxe aqui uma pessoa muito especial também para falar sobre esse assunto, uma especialista, que é a doutora Luísa Romaidan, que ela é uma pediatra muito boa, tem um trabalho muito bacana com essa questão das telas, e a gente quer pegar uma perspectiva profissional de alguém que entende muito desse assunto para falar aqui com a gente dessa parte tão importante, principalmente em relação aos nossos pequenos. Doutora Luísa, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, Henrique. Então é isso, eu sou pediatra, realmente sou uma pessoa muito preocupada com essas transformações que a infância e a adolescência têm passado. Eu já atendo consultório há mais de 12 anos, mas desde que eu me tornei mãe, que coincidentemente também quando teve esse boom aí da gente ver as doenças que eram antes de adulto nas crianças, então isso juntou junto com a minha maternidade, com a minha prática de consultório. Então há o excesso de internet, de telas, de smartphone, os prejuízos que as crianças estão tendo em vários aspectos, né? Não só na saúde, mas na saúde física, mas emocional. Então é um assunto que eu gosto mesmo, que eu estudo e que eu espero que a gente possa contribuir aí para as famílias. Não, com certeza. E eu tenho pessoalmente muitas dúvidas, assim, que a gente gostaria, tenho certeza que os espectadores, né, gostariam de saber sobre essa questão também. E eu queria começar, Luísa, perguntando uma coisa aqui em relação à questão do uso de telas, que, assim, tem o uso normal, mas tem o uso excessivo também, né, que é geralmente, eu imagino que é onde seja o problema. O que você acha que seria ali os sinais de alerta para a gente conseguir, para os pais principalmente, né, conseguirem identificar essa questão do uso excessivo nos filhos? A gente tem visto, claro, um uso excessivo, não só excessivo do smartphone, mas também como um uso precoce em momentos totalmente desnecessários, né? Com frequência eu vou a uma festa infantil, por exemplo, e tem lá uma criança de 5, 6 anos naquele mundo que está cheio de coisas para ela brincar e ela conectada. Então tem ambientes que são totalmente desnecessários. Então, assim, o uso excessivo. Vou falar um pouco da nossa parte médica, como que a gente começou a perceber. Entre 2010 e 2015, teve uma grande transformação da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular. Isso aconteceu porque em 2010, o iPhone ele foi lançado em 2008 no Brasil, nos Estados Unidos em 2007, mas em 2010, entre 2010 e 2015, muitos adolescentes já tinham o smartphone, então, aí no bolso. Em 2013 foi um período que foi, assim, os psiquiatras ficaram muito alertas porque teve um boom nas alas psiquiátricas, não só do Brasil, como no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, porque muitos adolescentes, mais meninas, com tentativa de suicídio, com automutilação, com quadro de depressão grave, com quadro de ansiedade, e isso foi um alerta. Mas claro que esses dados, eles foram chegando para a gente depois, né? Então, assim, os sinais médicos, a gente começou a ficar atento com isso, adolescentes muito ansiosos, deprimidos, e em casa, como pais, a gente pode perceber, assim, uma irritabilidade fora do normal, quando você tirar a tela, a criança ou adolescente não sabe o que fazer, entra mesmo uma crise de agressividade, né? Um desinteresse por outras coisas, prefere ficar sempre sozinho. Então, esses sinais, a criança gosta de brincar, adolescente gosta de estar perto dos amigos, de corpo, de mente presente. Então, quando esses sinais, você começa a perceber que aquilo que até então era esperado não está sendo esperado, é um sinal de alerta. Entendi. E uma coisa também que hoje em dia parece que está muito em voga, assim, essa parte do jovem, né, da criança, do adolescente, principalmente, né, que eu achei muito interessante que você trouxe, que eram coisas que a gente geralmente não costumava ver tanto em crianças e adolescentes, mas que hoje em dia está muito grande. Principalmente eu vejo uma questão de ansiedade. Hoje em dia a gente já tem essa conexão também, principalmente com a questão da ansiedade dos jovens e das crianças? Eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, porque assim, a vida da internet, a vida do smartphone, ela é uma vida muito acelerada, né? Então acaba que as crianças, adolescentes, como nós adultos também, não posso falar só deles, nós estamos ansiosos, toda hora a gente quer fazer tudo na hora, não aguenta esperar nada. Então essa ansiedade nossa também passa para as crianças, e as crianças às vezes nem têm um celular, não tem tanto contato, mas também a nossa ansiedade de adulto vai passando por essa vida agitada, essa necessidade de saber tudo na hora, de responder tudo na hora, acaba sim influenciando essa ansiedade generalizada para todo mundo. E você, doutora, tem algum jogo, alguma coisa da sua infância, uma questão analógica, por exemplo, que você se lembra com um certo carinho, alguma coisa que você gostava bastante?
Na nossa época, né, a gente não tinha, mal tinha televisão, nunca tinha televisão nos quartos, e era uma fase que eu acho que era muito gostosa, e eu sou uma pessoa muito, assim, saudosa da minha infância, foram momentos muito bons, e é o que eu tento trazer isso para minha filha, mesmo nesse mundo atual, eu tento resgatar o que eu vivi, eu tento trazer para ela. Porque assim, eu brincava muito de jogo da memória, de Uno, muito baralho. E aí eu tava até vendo aqui, né, na tabuleiria, tem muitos jogos legais. O War era um que eu tava até ali, que era assim, eu tinha até vergonha, porque eu sempre perdia, eu não conseguia conquistar nada, mas é um jogo que demanda tanta atenção, demanda tanta colaboração, todo mundo junto. Então esses jogos de tabuleiro, jogo imobiliário, banco imobiliário, eu amava. Pula macaco que eu vi ali, cara a cara. Então esses jogos todos que são interessantes ainda nos dias de hoje, mas a gente tem que fazer com que as crianças se interessem, né? Então são jogos que eu trago comigo na minha memória afetiva e que eu levo pra minha casa também. Sim, não, você falou do War, aquelas partidas na casa da avó que demoram 4 horas, assim, a galera... Era péssima, ninguém queria que eu jogasse. Nossa, quando eu era de time, eu lembro, o pior que era desse naipe, eu sempre perdia também, eu já falava assim, galera, alguém vai ter que fazer o favor de ser do meu time, porque senão não vai dar, não. Esse eu não era boa, não, nos outros até que eu não dava pra ir. E doutora, em relação à questão das telas, voltando um pouquinho para aquele assunto que a gente tinha comentado agora há pouco, existe uma diferença quando, por exemplo, um adulto usa de forma excessiva a tela para quando uma criança usa de forma excessivamente a tela, ou um adolescente, a questão do cérebro, por exemplo, algo do gênero? Tem sim, Henrique. O cérebro do adulto e da criança, ele é diferente do adolescente também. A gente acha que o adolescente é um adulto e não é. Né? O nosso cérebro ele tem várias partes que vão se moldando ao longo da vida e até os 25 anos, que é uma parte que é muito importante, chama córtex pré-frontal, que fica exatamente aqui atrás da testa, que é uma região do cérebro responsável por raciocínios mais complexos, por controle de impulsos, por resolução de problemas. E o controle de impulsos é uma coisa delicada, porque essa parte do cérebro, desde o início, desde o nascimento, ele vai se amadurecendo. Então, por exemplo, um cérebro de uma criança de 5 anos, ele tem 90% do tamanho do cérebro de um adulto. Então não quer dizer que ele está todo maduro, mas algumas partes, em alguns momentos, ela vai se amadurecendo mais. E o córtex pré-frontal, ele vai terminar a sua formação por volta dos 20, 25 anos. E nessa parte que é o controle de impulsos, na adolescência a gente já tem um período mais delicado. O cérebro do adolescente ele é mais maleável, ele é mais vulnerável, é uma fase de mais insegurança e de maior risco, né? Então, assim, o cérebro do adolescente ele tem mais tendência a comportamentos de riscos, a vícios, não só vícios em tela, mas vícios em drogas, com comportamentos de risco mais arriscado, né? Os adolescentes, agora nem tanto, mas antes tinham mais problemas de beber, dirigir, então comportamentos de risco nessa fase da adolescência ela é mais delicada e por isso que a gente vê na adolescência muito mais casos de depressão, de tentativa de autoextermínio, agora depois da internet, porque eles estão tão viciados que eles deixam de viver o mundo real, ficam ali só conectados no mundo virtual e acabam gerando, sim, um cérebro mais maleável. Tá vendo? Toda aquela realidade da internet, que na verdade a gente sabe que não é real, né? O Instagram são fragmentos do nosso dia, aqueles corpos totalmente moldados por inteligência artificial, por aplicativos. Então aquilo dali gera uma frustração maior no adolescente do que no adulto e também essa necessidade de pegar ali, controlar os impulsos. O adolescente tem mais dificuldade sim do que um adulto. Entendi. Não, isso é muito interessante você trago pra gente, viu, doutora Luísa? Porque realmente é uma questão, assim, que a gente vê até meio que perto, assim, né? Eu por exemplo, eu não filhos ainda, né? Mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço, assim, que, primo, então filho de algum amigo, algo do gênero, que a gente vê realmente essa situação, que a pessoa até cria uma dependência ali, né, o jovem, e você trouxe isso de uma forma muito, muito clara, principalmente na primeira questão que a gente estava trazendo, que a gente meio que tira a tela, ou tenta tirar a tela, tenta dar talvez até outra opção, e acaba tendo uma irritabilidade, assim, na pessoa, né, então é uma coisa muito visível mesmo. E essa situação, você sente que tem alguma coisa que os pais no momento podem talvez tentar fazer alguma coisa para ajudar, por exemplo, ou algum caminho que possa tentar ser corrido, algum apoio que possa ser usado para essa questão? Henrique, assim, das telas, antes de falar do que a gente pode fazer, tem alguns pontos que eu acho interessante falar desse vício em telas. Claro que a gente está a gente, pediatra, ortopedista, oftalmologista, a gente da área da saúde, mas também as pessoas da área da educação estão vendo vários problemas relacionados ao excesso de telas. Então, uns que eu acho que vale a pena falar.
Por exemplo, vale citar aqui problemas ortopédicos, problema de visão, mais miopia, mais problemas, as crianças, adolescentes mais curvados, a gente tem dificuldade de concentração, de memória, agressividade, mas uns pontos que eu acho que são chaves, que a gente precisa comentar. Primeiro, eu quero falar de 4. Um deles é a privação social. Um adolescente, a gente está focando mais em adolescente, mas assim, que seja um pré-adolescente que já tem celular, eles ficam em média 6 a 8 horas por dia conectados, né? Pensa que tira a aula, as horas da escola, 4, 5 horas de escola. Então, eles acabam fazendo as atividades do dia a dia, seja escovando o dente, tomando um banho, o tempo todo conectados, né? Eu já vi casos que levam o celular pro banheiro, pro box, para assistir filme. Então, assim, acaba que eles vão se isolando socialmente. Vai numa casa das avós, que vai estar todo mundo junto, cada um com seu smartphone ali. Então, você está presente de corpo, mas sua mente tá ausente. Então, a privação social é um ponto. Outra, privação de sono, que é uma coisa que tem, assim, transformado a adolescência agora. Os adolescentes precisam dormir 8 horas, os pré-adolescentes precisam dormir 9 horas consecutivas. Então, assim, tirar o telefone do quarto é uma opção. Às vezes, sim, pais de adolescentes de 12, 13 anos vão ter que resgatar esse telefone. Por quê? Eles dormem mais tarde, mas o horário de acordar é o mesmo. A aula continua acontecendo no mesmo horário. E a gente tem isso, os estudos todos mostram. Quem dorme mais tarde, ou quem tem um sono picado, porque muitas vezes eles acordam com qualquer notificação, acessam, vão ao banheiro fazer xixi, eles vão pegar lá, vão acabar despertando, aquela luz inibe a produção de melatonina, mas então vai ter menos concentração, menos controle de impulso, quem dorme menos tem menos controle de impulso, então isso tudo acaba prejudicando, né? Então a concentração, a irritabilidade, a dificuldade em aprender, então a privação do sono é um conjunto de fatores, eu não posso falar só, isso é um conjunto. Então, privação social, mas a privação do sono, a fragmentação da atenção. Só para trazer como curiosidade, quando a gente fica rolando o dedo ali no Instagram, no TikTok, a gente geralmente fica, os adolescentes principalmente, mais ou menos 3 segundos presos em um vídeo, 3 segundos. Então você pensa que em 1 hora, que eu falo tempo que passa rápido, é o tempo que a gente está rolando no celular, porque você ficar 1 hora parado, o tempo não passa rápido. Em 1 hora eles têm acesso a mais de 1000 conteúdos diferentes. É o que a gente chama assim de uma saturação sensorial, a gente realmente é uma sobrecarga sensorial. O cérebro recebe mais informações do que ele é capaz de sintetizar. Então como é que você quer, então, outra coisa que eu quero falar, na nossa época, 1990, 2000, os desenhos mudavam de cena por minuto a cada 7, 9 vezes. Hoje os desenhos mudam 20, 25 vezes. Tem desenho que muda 30 vezes de cena por minuto. Não tem como ter uma narrativa lenta, né? Então como que eu vou pedir aquele menino para ficar preso a um jogo? É difícil, porque tudo para eles é muito rápido. E a vida real, ela não é assim. A vida real, ela tem um ritmo mais lento. Claro que de jogos, daqui a pouco a gente vai falar do que é mais, agita mais ou menos, mas o mundo real não se compara ao mundo virtual, né? E o outro aspecto que eu queria falar era o vício, porque acaba que é explicado na medicina mesmo. A gente tem a liberação da dopamina, que é de um jeito errado, chamado de hormônio do prazer, porque ele não é um hormônio, é um neurotransmissor, mas a dopamina, ela é liberada nos prazeres, né? Às vezes, após comer um chocolate, após ganhar algum jogo, alguma coisa, vai sendo liberada. Então, a gente tem doses de dopamina cada vez maiores. Os joguinhos que as crianças jogam são jogos muito simples, mas que ganham like, ganham um prêmio, né? Você posta alguma coisa no Instagram, você quer lá ver quantas curtidas você teve, e aí, à medida que você vai usando cada vez mais, você vai saturando. Você precisa de doses maiores, igual droga. Você precisa de doses maiores para ficar, para receber aquela sensação boa que esse hormônio do prazer traz. Então a gente vai buscando o tempo todo. Então, um celular desligado, desligado também, mas um celular que está sem uma notificação, ele é capaz de, se eu tô com o celular aqui na minha frente, eu não tenho atenção 100% em você, eu vou ficar olhando para ele mesmo, ele sem apitar, né? E esses meninos, os jovens, eles deixam muitas notificações ativas. Então imagina um grupo toda hora apitando, não tem como uma pessoa concentrar. Então a gente está tendo muito problema do vício, fragmentação da atenção, privação do sono, a privação social, e isso em conjunto está deixando a gente viver, que é triste que eu vou falar, mas nós estamos vendo um colapso da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Semana passada eu cheguei lá em casa aos prantos, porque eu tenho um menino de 9 anos deprimido. Ele simplesmente é entregue às telas. A mãe trabalha muito, o menino vai para a escola, no escolar de 6h40 às 6 horas, a mãe tem um filho de 3 anos, ele tem 9, de 3 anos precisa de mais atenção, ele fica na tela, ele não tem contato com essa família, ele chegou de capuz, com a cabecinha baixa.
Essas coisas mexem muito comigo, que aquela criança que está implorando uma atenção, implorando um olhar, e a gente vê hoje as meninas, hoje os pais também, eles têm medo, às vezes algumas preguiças, às vezes medo dos outros, não vai fazer muito barulho, se eu tirar até, gente, tira, né, aos pouquinhos a gente vai oferecendo outras oportunidades, mas então, assim, essa onda gigantesca que a gente está vivendo aí, de excesso de medicação, excesso de terapia, excesso de necessidade de neuro, de psiquiatra, isso está real. E isso não tem nada que explique isso do que não seja as telas. Fala assim, isso foi esses dados que eu falei de 2010 a 2015, esse de 2013 que eu falei das aulas psiquiátricas, vale a pena a gente falar que isso foi pré-pandemia, né? Porque depois da pandemia a internet ela foi necessária, né, para comunicar, para ter amigos. A gente sabe que ela foi necessária, mas esses dados foram pré-pandemia, né? Então assim, não teve nada. Aí tem uns que falam assim, não acho que é bem assim. Você vai, porque na casa da pessoa é isso, ou teve alguma guerra no país. Não, nada, nem guerras deixaram as crianças e os adolescentes tão impactados no mundo inteiro como então foi a presença do smartphone, eu falo que é um alongamento do braço, né? Os adolescentes, eles estão alongados, logo depois da mão já tem um smartphone. Então é um conjunto de fatores que a gente tem que alertar. Acho que todo mundo, as pessoas estão começando a ter essa delicadeza, essa sutileza de começar a falar assim, não, realmente, eu acho que não é bobagem, não, eu acho que eles realmente não estão mais espertos, eles estão ficando mais agressivos, mais isolados. Eu acho que as pessoas estão se alertando mesmo, acordando para ver que tá dando errado, né? Nunca tivemos uma geração tão preguiçosa, tão frágil, tão ansiosa e tão deprimida. O Brasil bate recorde em número de jovens que usa antidepressivo e remédios para ficar quieto, né, de hiperatividade. Mas um menino que dorme mal, que não tem convívio com quase ninguém, que fica conectado o tempo todo, que de fato não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar quieto. Não, na hora que ele tá no celular ele tá quieto, depois que tira ele não consegue, porque como é que você vai simular a vida real igual ele estava no virtual? É difícil, então vai ter que demandar um pouco de tempo, um pouco de paciência das famílias, porque realmente a gente está vivendo um colapso, a gente precisa parar e ver, opa, tá dando errado. E doutor, uma coisa eu acho muito, muito interessante mesmo que você trouxe, é essa questão do vício também, que parece que é uma coisa que pode transpor para a vida adulta. Não sei se eu tive essa percepção, mas, por exemplo, a pessoa, se ela tá dormindo mal, o jovem tá dormindo mal, isso é uma coisa que pode ter consequências lá na frente também, né? Questão que a pessoa talvez não, o jovem ou a criança acaba não conseguindo manter a atenção por muito tempo, talvez possa afetar o trabalho dela no futuro ou algo do gênero. Essas situações, você acha que pode ter consequências que, se não for tratada, se aquela criança e adolescente não tiver a ajuda, o apoio, isso pode passar talvez para a vida adulta e impactar ela lá na frente também? Tem a menor dúvida. Vai ter impacto negativo no futuro. Primeiro que esse córtex pré-frontal, ele vai amadurecendo ao longo dos anos e, dependendo das experiências vividas, ele se molda de uma forma melhor. Tem coisas na nossa vida que tem épocas para acontecer. Eu gosto de dar um exemplo do cimento. O cimento, quando a gente faz o cimento, para ele virar aquela cola e ficar de fato, servir para que o cimento serve, ele tem que estar no momento certo. Se eu pego um cimento que está mole e vou escrever com o meu dedo, vai desaparecer. Se eu pego um cimento que já endureceu, eu vou escrever, não vai aparecer, né? E aí, na hora que eu pego no momento certo e escrevo qualquer coisa ali, vai fixar. Então, é isso que eu falo, as crianças, os adolescentes, eles precisam dormir bem, precisam fazer esporte, precisam ter tempo de qualidade com os pais. Mas eu trabalho muito. Tudo bem, mas na hora que você chega, você também quer ficar conectado, né? Não tenha dúvida que essa criança vai ter uma dificuldade no relacionamento no futuro. Eu não sei como é que esses jovens de hoje vão fazer no futuro para ter um relacionamento, um casamento. O casamento é uma parte, é uma escolha que quando a gente decide, a gente espera ficar para a vida toda e tem seus problemas. Como que eles vão fazer? Eles não sabem nem chegar perto de uma menina, hoje é tudo muito virtualmente, tudo muito descartável, né? Então, eu acho que vai ter problema. E a gente tem um pouco de diferenças entre meninos e meninas. Meninas, elas são mais perfeccionistas, mais preocupadas com a autoimagem, e as redes sociais prejudicam mais as meninas do que os meninos, né? Elas já estão numa fase de adolescência, que é uma fase, igual eu falei, mais maleável, mais vulnerável, então as comparações estão ali. E eu falo que a internet, se tem uma coisa que é uma máquina de conformidade, são o Instagram, o TikTok, tá todo mundo fazendo, é porque é bom. Eu brinco com a garrafa Stanley, desse tamanho, aquele copo enorme, todo mundo carregando um trambolho, mas tá na moda. Então, assim, isso não é só de agora, né? Na minha época tinha moda de lencinho, moda de não sei o quê. Essas modas, elas acontecem, mas hoje na internet é uma visão muito maior. E outra máquina de conformidade que o Instagram e o TikTok, entre outros, são, também é que
eles banalizaram que é prestígio e que é excelência. Então, quem tem mais seguidor tem muito prestígio. Pode estar falando um tanto de abobrinha, mas olha lá, ele tem tantos mil seguidores, né? Então, isso assim, isso é triste na área da medicina. Então, eu fico assim, meu Deus, quantos médicos que você vê que não passam informações de qualidade, mas aí um blogueiro, um influenciador vai e tudo. Você pensa assim, num adulto, ele já é conquistado por isso, imagina um adolescente. Né? Então as meninas têm mais dificuldade com isso, e eu acho também que as meninas estão mais maldosas, porque na internet você finge seu nome, você finge sua idade, né? E as meninas, elas acabam machucando as outras, ferindo a autoimagem, ferindo algum menino que ela goste. Então isso aí você não precisa ter cara, ter nome, ter sobrenome. Então isso é um problema. Já nos meninos, que meninos diferentes na sua essência, menino quer ser mais valente, eles são mais agressivos, né? E hoje a gente vê que os meninos já têm as comunidades virtuais nos jogos, os jogos cada vez mais agressivos, né? Muita matança. Eu nem sei direito, porque eu estudo essas coisas, mas eu não sei nem os nomes dos jogos. Mas são jogos cada vez mais agressivos, cada vez mais realistas. E as comunidades também de pornografia, de sexo. Então, os meninos, eles se satisfazem ali, eles não precisam nem mais sair de casa, né? Tudo que eles querem ver estão ali. Eu falo, gente, como é que eles vão conquistar uma menina num relacionamento? Como é que aquela menina não vai entregar o que aquela mulher entregou, né? Que loucura que chegamos, né? Então tem essa parte das meninas que a rede social tem prejudicado mais, essa autoimagem, essa fragilidade. Então as meninas têm mais automutilação, as meninas têm mais depressão, as meninas teve um dado super interessante mostrando como as meninas começam a ter doenças de pessoas que elas seguem. Elas começam a ter tiques de pessoas que elas seguem, porque acabam incorporando aquilo dali. E os meninos, mais essas partes dos jogos, mais essa parte das comunidades de pornografia, de sexo. Então, querendo ou não, meninos e meninas são diferentes. As meninas vão mais para um lado, os meninos vão mais para o outro. E a gente tem que ficar alerta. Nossa, olhando assim, essa perspectiva geral, dá até uma certa, dá uma tristeza, né, da situação, né? Igual eu te falei, da semana passada da menina, eu chorei, como eu me emociono várias vezes, da vontade de pegar os meninos pra mim, porque eles estão pedindo ajuda. E é difícil, Henrique, porque quando tá todo mundo fazendo, é difícil você não fazer. Todo mundo tem Instagram, é difícil você não ter. Né? Então, assim, o que eu peço para os pais, o que eu levanto essa bandeira, assim, dizer na primeira infância, não ter celular, tablet, ficando maior também, evitar ao máximo, né? Porque também, essa primeira infância até 6 anos, tudo bem, acabou 6 anos, toma aqui. Não é isso, a gente precisa fazer com que a gente tenha mais conexão com os nossos filhos. O que a gente quer para o futuro? Você perguntar para todo pai, toda mãe, o que eu quero? Que ele seja um menino feliz, respeitoso, que seja bom profissional, que seja educado, né? Que seja bom marido, bom filho, boa filha, boa esposa. Para lá, como que vai ser isso? Um mundo tão impaciente, um mundo onde que ninguém está se preocupando com o outro, onde que essas notícias o tempo todo são ruins, as pessoas vão ficando cada vez mais frias, vem uma tragédia, daqui a pouco vem uma pior, aí depois vem uma outra coisa que foi uma tragédia mais simples, as pessoas ficam mais frias, né? E a gente tá acabando criando isso. É muito triste, Mas eu sou uma otimista. Eu acho que as pessoas estão percebendo, né? As escolas agora proibiram o celular, a Austrália vai proibir rede social até 16 anos. As pessoas estão vendo, os governos estão vendo que tá dando errado. Então a gente tem que ajudar essas famílias. Então, assim, igual esse espaço que vocês têm aqui de jogos. Fala, gente, vem aqui, deixa o celular no carro, deixa o celular em casa por 1, 2 horas. Se acontecer alguma coisa, vai ficar sabendo 1 hora depois, né? Então, assim, são coisas pequenas que a gente pode fazer. Primeiro, não dá ser smartphone para uma criança, para um pré-adolescente, né? Depois, limitar. Acho que limitar os horários é difícil? Quanto mais velho, mais difícil. Quanto mais viciada aquela criança, aquele adolescente tiver, mais difícil será. Mas tenha coragem, quem deu, quem tire, tenha coragem, tá dando errado. Então tá, porque tá todo mundo fazendo, vou fazer. Não é bem assim. Eu sei que é difícil, porque eu vivo isso com a minha filha. Com frequência eu viajo nos lugares. Os meninos que eu falo, gente, então nós vamos ter que fazer o seguinte, eu não vou conseguir viajar com vocês, porque eu sei que eu tô certa. Tem 5 meninos brincando. Por que tem que ter celular? Deixa eles brincarem, vão deixar eles. E as crianças precisam. Jogo de tabuleiro é ótimo, brincar ao ar livre é maravilhoso. A gente precisa voltar um pouco a se conectar, a ter esse espírito de sentar, de brincar. Isso depende do adulto. Sim. Depende. O adulto tem que tomar partido.
E Luísa, a gente daqui a pouco, eu tenho certeza, a gente vai entrar nos jogos de tabuleiro, mas eu queria saber a sua opinião, se tem outras atividades, além dos jogos de tabuleiro, que a gente já vai entrar aqui também, que você acha que são atividades legais, até de talvez ter uma reconexão ali dos pais com os filhos. Então, por exemplo, o filho ficou muito tempo no celular e agora o pai tá tentando voltar com essa pegada que você disse, de tentando afastar essa parte da tela em excesso, para tentar, assim, ajudar a criança, talvez. Tem algumas atividades que você acha legal? Henrique, primeiro de tudo, esporte. Que seja o pai começar a fazer algum esporte que aquela criança goste, que aí no esporte você vai se desconectar, vão os dois, vai a família, às vezes vai só o pai com o filho, depois a mãe, aos pouquinhos, que seja uma caminhada ao ar livre. Menino pequenininho, gente, é muito simples de entretê-los, qualquer coisa eles se entretêm. Olha, vamos ver quem vai pegar a folha maior, a folha mais bonita, vamos ver quem vai ter uma folha mais diferente numa estradinha. No caminho de casa até a escola a gente pode fazer isso. Então esporte é uma. E outras coisas que não necessariamente para desconectar do celular, vão assistir um filme, assistir todo mundo junto. Meu filho tá andando de skate, eu odeio skate, passar bem, mas por agora você vai ter que ver quem que é o melhor do skate, pra você poder bater um papo com ele. Ele está gostando de uma música, de um estilo musical e tal. Vamos ver quem que é. Não, filho, vamos ver aqui, eu fiquei sabendo que tem um filme sobre isso, vamos assistir juntos, vamos todo mundo deixar o celular no quarto. Então tem umas coisas que dá pra fazer, esporte, qualquer atividade, vamos tomar um sorvete juntos, é uma coisa que gosta, todo mundo, menino gosta de doce, todo mundo gosta de um sorvete num dia de calor, vamos todo mundo, vai batendo papo. Então, são pequenos momentos que a gente vai reconectando com os nossos filhos. Não precisa ter dinheiro. Eu preciso querer gastar meu tempo, porque hoje os pais também não querem ter trabalho, os pais estão viciados no celular. Eu vou te falar, eu sou uma apegada ao celular. Não digo viciada, mas eu sou bem apegada. E eu tenho feito com frequência, final de semana, deixar 2, 3 horas sem celular. Se eu vou na casa de alguém, eu fico sem celular, tô com meu marido, qualquer coisa liga pro meu marido. Se eu vou no supermercado, eu tô deixando o celular no carro. Porque, naturalmente, você tá numa fila, sai um estudo, até isso eu não falei ainda em um lugar. Sai um estudo mostrando quanto tempo você acha, vou te perguntar, quanto tempo você acha que um adulto em uma fila, ele fica quanto tempo sem mexer no celular? Vou colocar aí, 10 segundos, 30 segundos, 3 segundos. Gente, uns 12 segundos? 3 segundos. 3? Um adulto, se ele tá na fila de um supermercado, ele fica 3 segundos. Se ele tá no elevador, 3 segundos é o tempo. Ele acabou de colocar, dá 3 segundos, ele tira de novo. Olha que doideira. Só que eu tô falando isso de um adulto que já tem essa parte toda formada. Me coloco, se a gente tá à toa, a gente não sabe mais estar à toa e olhar pro nada, né? A gente tá à toa, a gente pega o celular. Então, assim, a gente tem que mudar. Então, essas coisas, por mais que você fale, eu não mexo tanto no celular, mas se o celular estiver do seu lado, se você for tomar um sorvete, você sem querer vai pegar. Hoje é jogo do time tal. Será que horas que é o jogo? Na hora você pega, pera lá, vamos deixar. Se não tiver ao seu alcance, você vai ter que saber esperar um pouquinho. Então, eu acho que é isso, é esporte, são saídas pequenas ao longo do dia, às vezes final de semana fazer um cinema todo mundo junto. Os jogos nós vamos falar, mas sem ser necessariamente o brincar, tem outras atividades sim que vão reconectar esses pais, essas famílias, os filhos, né? Às vezes filhos, irmãos, nem conversam, porque cada um lá assistindo seu filme quietinho no seu celular. Cada um no seu mundo aí, né? Que é a falsa sensação da família unida. Tem várias, vocês costumam sair final do... não, a gente fica em casa, sexta-noite, mas todo mundo no mesmo quarto? Não, cada um no seu quarto. Então tá todo mundo separado, né? Podia estar viajando, que você não ia estar dando falta, igual você não tá dando falta dentro da sua casa. Nossa, e doutor, isso que você fala é super verdade. Eu tava no supermercado esses dias, eu acho que até para pessoas adultas, a gente, igual você disse, a questão do tédio, a gente talvez tenha um pouco de medo do tédio hoje em dia. Eu tava assim na fila, eu era o próximo da fila já para pagar as compras, aí eu só peguei o celular, liguei a tela, peguei assim, botei de volta e guardei de volta. Eu não sei por que eu fiz isso, foi meio que automático, assim, sabe? Eu só tava parado sem fazer nada, e eu pensei, deixa eu pegar o celular aqui. Eu acho que meio que isso entrou tanto na nossa vida, de uma forma tão rápida, assim, meio que se entrelaçou tanto na gente, que criou realmente, assim, uma coisa imperceptível, né? A gente já vai sacando o celular, assim, por nenhum motivo aparente, só porque você não quer ficar parado sem ter que fazer nada por 10 segundos que seja, né? Você já tira o celular. E se isso, assim, eu tô com 26 anos, se isso, assim, comigo, já eu sinto que acontece isso com um adolescente ou com um jovem, então, nossa senhora, né? É muito sério. Eu estudo isso, quase todos os dias eu estudo, eu pego um artigo novo pra ler. Eu tenho quase 40 anos, eu tenho uma filha, eu estudo pediatria, tem hora que eu não consigo me controlar. Vou assumir pra você, com muita frequência, quando eu tenho que ler um artigo mais difícil, eu deixo meu celular em outro cômodo.
porque eu sei que a simples presença ali vai fazer com que eu pegue o celular. E é o que os estudos todos mostram, os adolescentes começam a ler, eles não conseguem ler mais de 3, 4 minutos, porque é o vício, né? É medicamente explicado. A liberação de dopamina, ela fica te cutucando ali, é como se você estivesse num lugar e tivesse um tanto de placa neon, tipo assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então você acaba que a gente não consegue se controlar. E do tédio, tô falando aí, eu acho que nesse mundo de comparação, e eu sou uma delas, então assim, eu tento me controlar e mesmo assim é difícil. As crianças têm muitas atividades, os adolescentes têm muitas atividades, então ficar parado para eles é difícil mesmo, porque um dia é futebol, outro dia é judô, outro dia é tênis, outro dia não sei o quê, outro dia é terapia, né, escola. Como é que eu vou falar com o menino assim, agora você vai brincar com seus brinquedos? Ah, não, mas nossa, é muito chato, né? Então a gente também não tá ensinando os nossos filhos, a gente tá sobrecarregando. Eu brinco que a gente tá tendo, os meninos de 8, 9 anos têm uma agenda mais cheia igual a de um CEO de uma grande empresa, porque eles não têm tempo para eles ficarem curtindo a casa deles, né? Ou quando tem lá também um mundo de brinquedos que estão todos geralmente guardados no armário, os jogos de tabuleiros todos empilhados, não estão à vista e tem uma televisão ou um celular. É claro que vai perder. Os jogos vão perder, se não tiver à vista, se não tiver um adulto para sentar, para começar aquela brincadeira, é difícil. É difícil. E, doutora, uma coisa que a gente tá vendo recentemente, para quem acompanha principalmente a parte dos jogos, tá tendo uma leve ressurgida assim, né? Então, os números de vendas dos jogos estão aumentando bastante. A gente vê que tem um movimento, assim, várias pessoas tentam resgatar essa questão dos jogos para de volta para casa, né? Alguns pais estão tentando trazer de volta isso para seus filhos também. É um movimento que tá em ascensão, eu diria assim, não tá aquele ápice assim, né? Mas eu sinto que tá tendo um aumento dessa galera que tá rebuscando essa forma de mídia, né? De juntar a galera ali pra jogar um jogo na casa de um domingo de tarde ou algo do gênero, uma forma de reunir mesmo a família ou os amigos. E até uma coisa que a gente vê aqui no bar mesmo, né? Que os pais levando os filhos pra conhecer um jogo da infância deles, tipo um detetive, um banco imobiliário, ou conhecer jogos novos e tudo mais, né? E em relação a essa questão dos jogos, doutora, você acha que isso pode ajudar nessa questão das telas também e até talvez na questão de desenvolvimento de outras habilidades que, por exemplo, trabalho em equipe ou alguma coisa desse sentido também? Acho que primeiro que quando a gente vai voltar para o mundo real, vai ter que ser um ritmo mais lento, né? Então isso por si só já vai dar uma acalmada naquela criança, naquele adolescente. E ter o outro, o mundo virtual, ele não é corporificado, as relações, você não vê, né? Você só mexe o dedo. Ele não é síncrono, você pergunta, o outro responde depois, ou responde através de um emoji, ou os vídeos educativos, o moço tá lá, gente, essa maçã é que cor? Aí o menino fala assim, azul, aí ele, muito bem, é vermelho, ele tá falando, então não é síncrono. Então quando a gente vê o mundo real, que é corporificado, que você vai olhar a expressão do outro, você vai precisar de um detetive, você vai ter que ver qual que é a cara da pessoa, como é que tá ali o seu colega. Então eu acho que é o trabalho em equipe, a colaboração, e é um jeito da pessoa se sentir pertencente àquele meio, sabe? A criança se sente importante e dependendo do jogo dá uma autonomia. Eu falo que é igual falar a língua estrangeira. Na hora que você tá falando, você chega num lugar, se eu for pro Japão com alguém que fala japonês, nossa senhora, eu tô bem, eu tenho aqui alguém do meu lado que fala. E a criança, a partir do momento que você fala assim, alguém sabe jogar Uno? Chega um menino lá de 6 anos, eu sei, eu te ensino. Olha isso, sabe? A autonomia, o poder que você dá para aquela criança, pro adolescente. Então isso tudo eu acho que é muito importante, né? Juntar essas, ficar corpo a corpo, olhar um ambiente mais calmo, que seja agradável. Gente, combine quando você tem lá filhos de 12, 13, 14 anos, porque hoje, claro que tudo mudou, assim, há muitos anos as coisas vêm mudando, né? Hoje, gente, os parquinhos na rua não dá mais, a violência, a urbanização de todos os lugares, não só das capitais, mas no interior mesmo, tudo muito urbano, então dificulta a gente brincar ao ar livre, né? Mas aí, vamos combinar? Levar 3, 4 amigos pra casa, faz lá, pede uma pizza, todo mundo junto e combina com os pais, olha, não é pra trazer celular, qualquer coisa me liga. Então, são medidas simples, falar, não é possível, gente, é possível. Isso é muito possível. Um menino de 12 anos, alguém vai levar, alguém vai buscar. Você vai estar com um adulto sobre a responsabilidade dentro da sua casa, qualquer coisa, te liga, né? Então, assim, imagina, chegar, voltar, e as coisas estão voltando mesmo. Pega 3, 4 amigos, 5 amigas e começa aí a jogar. Melhora demais a qualidade de vida desses meninos. Vão deixar eles mais calmos, vão deixar eles se sentirem mais importantes, cada vez na casa de um, né? Então, eu acho que, sim, sentar e jogar o jogo de tabuleiro, ele tem esse poder mesmo de unir as pessoas. Tem, com certeza. Há umas memórias assim que, assim, eu sou horrível de memória.
mas as memórias que eu tenho, assim, muito forte na minha cabeça, quando eu era mais novo, por exemplo, era que a gente tava num encontro de família, assim, né? E aí a tia tinha feito um pavê lá pros primos e tudo mais, e a gente tava jogando War. Que hoje em dia é um jogo que eu nem gosto, mas eu tenho essa memória ainda só da questão de estar todo mundo junto ali, presente, todo mundo rindo, compartilhando uma conexão real, né? Isso assim, é uma coisa que, pelo menos pra mim, não tem preço, sabe? É uma coisa muito gostosa que a gente, até quando vai envelhecendo depois, a gente vai lembrando essas memórias, né? Com um carinho, assim, muito forte, né? Pelo menos comigo foi nessa situação. E também, Luísa, em relação à questão dos jogos, você acha que esses jogos também podem ajudar a desenvolver algumas habilidades, principalmente nas crianças, por exemplo? Então, por exemplo, tá ali a criança com 7, 8, 9, 10 anos, adolescente ali também, né, com 11, 12, 13, ele tá começando a aprender ali, assim, tá muito no início do desenvolvimento ainda, né? Igual você disse, né? O córtex pré-frontal, né? Ele só desenvolve quando com 26 anos, no final? Termina por volta de né? 25, mas vão tendo os momentos, né? Dependendo do tanto que ele é estimulado, ele vai amadurecendo cada vez melhor, vai se moldando cada vez melhor, mas até 25 anos, que é principalmente o controle de impulsos, que é a nossa maior dificuldade na adolescência. Sim, mas os jogos, eu falo assim, claro, tem jogos que tem que ser, lógico, a faixa etária, porque senão você vai acabar deixando aquela criança ou aquele adolescente frustrado, né? Com certeza. Falando, eu tenho uma de 5 anos, e às vezes eu fico doida pra fazer 7, 8 anos, pra ter uns jogos que são mais divertidos pra mim. Mas então, a criança, sim, vai desenvolver, dependendo do jogo, medida de raciocínio, né, lógica. Então, às vezes, até para ajudar na escola, tem muitos jogos de números, de letras que as crianças podem fazer. Então, tem não só raciocínio, memória, né, jogo da memória, ele é excelente. Palavra cruzada é excelente. Então, são coisas, joguinhos que a gente vai tendo ali, que vão melhorar tudo. Né? Não só essa relação entre pessoas, mas para a própria pessoa. Saber esperar a vez do outro, né? Quando é um jogo de mais pessoas, ele tem que saber esperar. Alguém vai ser mais lento que o outro, e a vida é assim. No supermercado vai ter gente que vai demorar mais, eu vou ter que saber esperar, né? Então, acho que é isso. Raciocínio, memória, paciência, eu acho que isso tudo... Que isso tudo contribui bastante ali, né? Não, legal demais. E agora, Luísa, eu queria pegar uma perspectiva sua em relação à questão principalmente também ligada aos pais. Então, por exemplo, você disse mesmo que hoje você é mãe, né? Você tem uma filha, né? Bonitinha. E 5 anos. E aí, é uma dúvida que eu sinto que talvez muitas pessoas que possam escutar, né, esse podcast aqui, possam ter. Que talvez o pai ou a mãe, por questão até do trabalho, né, ou então até pode ser até uma questão de preguiça também, né, igual você mesmo disse, né, mas por qualquer motivo que seja, talvez o filho ou a filha esteja nessa situação, talvez no estágio mais avançado de vício, ou no estágio menos avançado. Teria alguma dica, algum conselho, por exemplo, que você daria para essa pessoa do que ela poderia fazer? Se você acha que ela talvez deveria procurar primeiro ajuda médica, ou então se isso vem antes, tentar de ressocializar ali com esporte ou algo do gênero, algum conselho para essa pessoa? É que isso vai depender muito, né? Não só da idade da criança, mas do quão essa criança está sendo prejudicada pelo uso excessivo das telas, né? Então, assim, se está muito no celular, vai combinar que vai ver desenho só na televisão. Televisão não é portátil. Ele vai continuar vendo desenho, mas vai ser no momento que vocês vão fazer mais atividades ao ar livre, né? Agora, se essa criança está prejudicada demais, está tendo crise de ansiedade, aí talvez vai precisar, assim, de um acompanhamento que eu chamo de multidisciplinar. Vai ser um neuro, um psiquiatra, uma terapia. Então, a gente tem que ver. Mas assim, primeiro olhar os pais, né? Quão esses pais estão ausentes, não só digo no ausentes de trabalho, eu trabalho também o dia todo e sou super presente na vida da minha filha, mas tem que ver assim, se eles estão, quando estão com as crianças, estão de corpo e mente. E tem umas coisas, eu vou te falar, por exemplo, eu não tenho tanta paciência de brincar de casinha. Então, acho que às vezes é chato, tem mãe, não gosta de brincar de dinossauro, não gosta de brincar de super-herói. Tudo bem, mas acha alguma coisa. Claro que tem hora que a gente tem que fazer esse sacrifício, dentre tantos outros sacrifícios que a maternidade, a paternidade, ela nos exige. Mas assim, eu, por exemplo, adoro o jogo da memória, adoro quebra-cabeça. Então, pra mim, é prazeroso. Então, às vezes, achar dentro o que você gosta ou que você odeie menos, o que você pode fazer para contribuir ali para aquela criança, para ser prazerosa. E temos que tirar o celular do nosso lado. Não dá para ficar lá jogando o jogo da memória com o menino. Peraí, não. Essa fragmentação da atenção, quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nada direito, né? E é muito desprazeroso para qualquer relacionamento. De mãe, filho, de amigos, de esposa. Você tá conversando com alguém toda hora mexendo ali, né? Que seja um bebê. A gente sabe que
o estar com os filhos, desde bebê, ler livros para eles, isso tudo vai aumentando a conexão. Ler livros, gente, ler livros e ficar com seus filhos antes de dormir um pouco, aumenta a conexão de uma forma que a gente não imagina. Não dá para ir fazer uma criança dormir com o celular na mão. Não dá, isso é inadmissível. Deixa o celular em outro lugar, aquele é o momento seu e do seu filho. Você já fica o dia todo fora, o menino estuda o dia todo, você trabalha o dia todo. Então são essas coisas que eu acho que aos pouquinhos, então eu acho que ver televisão todo mundo junto, todo mundo sem celular, fazer um jogo que você goste, ir ao ar livre, né? Isso tudo vai ajudando, sim, a gente desconectar. E se for uma criança ou um adolescente que realmente já está num nível maior, além de talvez precisar de algumas vezes até medicação, mas não, medicação sozinha não vai resolver, né? Porque o problema é ambiental, né? Então não adianta, a gente vai ter que ter um conjunto de medidas e vai precisar da mãe, da avó. Nós estamos tendo muito problema com as avós. Os meus pacientes, de todos que eu pergunto, você vai pra casa da vovó? O que você faz na casa da vovó? Ah, mas aí a vovó me dá o celular. Poxa, as avós também não estão colaborando com a gente, porque é uma avó legal que dá celular, que seu neto vai lembrar de você? Porque eu lembro das minhas só memórias maravilhosas. Fazia argila comigo, jogava jogo da memória comigo, me levava pra cozinhar com ela. Minha avó nunca me deu um presente caro, Henrique, nunca me deu um presente caro. Mas nunca faltou na casa da minha avó uma goiaba vermelha e leite condensado, que eram as coisas que a gente mais gostava. Então, são jeitos da gente agradar que hoje os avós não estão sabendo. Eles cedem. Ah, vovó, deixa eu mexer no celular. Não. Eu deixo, né? Porque ele pediu, acha bonitinho o netinho ficar ali o tempo todo espertinho. Não, não é esperto, não é bonito. Você tá perdendo um tempo valiosíssimo que você vai ter com seu neto ali. Então, eu acho que assim, não só as mães, né? Mas os avós também estão deixando essas crianças também mais prejudicadas, não tem a menor dúvida disso. Não, com certeza. E eu acho que é uma coisa que, igual você disse, muitas vezes, né, por exemplo, você trabalha o dia inteiro e você ainda tem esses momentos com a sua filha, né, você tem esse cuidado com a sua filha, né, eu acho que talvez acaba sendo uma questão da pessoa talvez querer passar a responsabilidade pro celular, né, a pessoa chegou e fala assim, deixa ali com o celular que ele vai assistir um Paw Patrol ali, né, alguma coisa ali, deixa lá que ele se vira, fica quieto, né. Pra mim não é um quieto. Pra mim é um menino abduzido, perdendo. Tem um livro que chama Geração Ansiosa, que é um livro maravilhoso, e nele ele usa uma expressão que eu tenho repetido com frequência. O smartphone, ele é um inibidor de experiências. Ele inibe a gente de viver experiência. Outra coisa que também inibe é o que chama um termo que eles usam no livro de segurismo. Então, exaltação da segurança. Hoje os parquinhos, por exemplo, as crianças podem machucar. É tudo acolchoado, não tem que... Tá bom, eu acho que tem que ser, mas também calma. A gente tá tendo uma exaltação da segurança. Não pode ter um menino com o queixo cortado. Gente, faz parte. O menino vai cair, vai aprender que ele vai ter que ter mais cuidado. Então, a exaltação da segurança, que é esse segurismo, e o smartphone são dois inibidores de experiência. A gente inibe os meninos de viverem experiências. E aí, no futuro, nós vamos querer que eles sejam respeitosos, calmos. Não vai. Hoje a gente vê o tanto de maltrata a mulher, o tanto de problemas em trânsito, brigas de trânsito, todo mundo mata. O que é isso? Porque as pessoas não estão tendo paciência, elas não estão tendo respeito e não vão ter. O menino que escolhe, a menina que ele quer ficar assim, ó. Não. Como ele vai saber valorizar as outras coisas? O menino que a mãe tá totalmente ausente, que ele fala palavrão e a mãe fala, então tá, toma aí. O menino de 5 anos, que dá uma pirraça e a mãe cede. Não é não. Não é não, eu falar, se ele estivesse querendo fumar um cigarro, você ia deixar? Não. Então isso não é de criança, desculpa, você pode chorar, mas eu posso sentar com você e brincar. Entendeu? Então as pessoas também não estão querendo enfrentar. Luísa, é difícil, você tá vivendo... Não tô vivendo num mundo de fantasias. Eu tô vendo meninos com 9 anos depressivos, e tô vendo meninas se automutilando. Eu fui como médica de excursão da Disney há alguns anos, e lá tinha uma menina que não tirava o moletom. Não tirava o moletom. E eu falei, né? Meu olharzinho hoje, eu falei, fulana, vem cá, deixa eu te falar. Posso pedir um favor? Deixa eu ver seus braços. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu sei que eles estão com alguma coisa. De ter feito todo cortado. Uma menina na Disney, essa era uma menina que estava passando por um problema muito intenso em casa. Ela nasceu menina, mas ela não aceitava o corpo de menina. E ela estava vivendo uma culpa ali. E ela... Mas também, eu falei, mas você conversa com seus pais? Não, eu fico mais no meu celular mesmo. Então, assim, a gente vê os problemas, eu vejo. Aí na hora que a gente conta para os outros, fala, não. Aí na hora que for do lado,
colega do lado começar a ter, aí as pessoas ficam mais, né? Então não é porque eu vivo num mundo de fantasias, não, eu vivo num mundo que eu estou vendo problemas. Eu não quero isso para minha casa, não quero isso para as pessoas que eu amo. Né? Então, assim, no meu consultório, converso, pergunto, tempo de ar livre, faço isso tudo, porque eu quero que sejam crianças. A pediatria, ela é muito peculiar, Henrique. Eu falo que a pediatria, o meu objetivo como pediatra é que meus pacientes cheguem em 80 anos, assim, nossa senhora, realmente, porque a alimentação, o que a gente orienta? Alimentação, esporte, sono, ar livre, tempo de qualidade com os pais, isso tudo tem que ser orientado, né? Então, assim, tudo que vai dando um pouco errado ali me magoa. Eu realmente eu sofro, né? Por isso que eu tô cada vez mais levantando essa bandeira de, né, vamos atrasar o máximo que possível dos smartphones, vamos tentar conectar as famílias, vamos trazer os valores das nossas famílias para dentro da nossa casa. A gente não pode perder assim. Os meninos estão perdidos, nós estamos adultos perdidos e meninos perdidos, né? Então a gente precisa mudar um pouco esse cenário aí que tá ruim. Que tá complicado. E doutor, existe alguma parte nessa questão médica que seria recomendado, por exemplo, para começar a introduzir talvez o celular para um adolescente? Então, tipo assim, olha, talvez o impacto não seja tão grande se for bem dosado a partir dali da período de, sei lá, de 12 a 15 anos, algo do gênero. Dado, tá, Henrique? Os dados antes até então eram 12 anos para ter celular, mas agora fala assim 12 a 14 e rede social depois dos 16. A Austrália, isso eu li um artigo ontem que saiu, que o governo australiano, a partir de dezembro de 2025, eles vão mudar as redes sociais para 16 anos. É difícil isso, porque dá para burlar, né? A gente sabe que dá para burlar lá a idade, um adolescente, mas eles estão tentando ver formas de, ao comprar o celular, já cadastrar a idade, não ficar aparecendo. Então, atrasar esse mundo. Nas redes sociais, a rede social ela é cruel, né? Aquilo dele fica viralizando e aí acaba, denigre uma imagem por conta de. Na internet você não pode errar. Né? Se eu falar uma palavra aqui errada e sair, nossa senhora, mas ela falou uma coisa errada. E as pessoas pegam cortes, né? Pegam um fragmento ali que você deslizou como se todo mundo fosse perfeito. Então a rede social, ela é cruel. Ela é cruel. Nós, adultos, não sabemos lidar. Quantos artistas, quantos influenciadores acabam saindo porque não sabem lidar com as críticas. Porque são críticas pesadas de ninguém que sabe da sua vida. Imagina para uma adolescente, né? Que ela posta uma foto, tá lá toda bonitona se achando e alguém chega, um menino que ela gosta, fala, nossa, mas tá horroroso. Então, assim, as redes sociais estão atrasado cada vez mais essa entrada. 12 anos e o ideal seria um telefone de antigamente, né? Que mandaria sua mensagem e sem internet, sem WhatsApp, sem nada. Que eu acho que as coisas vão mudar. Já estão voltando o telefone fixo, que não tinha, agora lançou um modelo todo bonitinho, porque realmente eu acho que as coisas estão mudando. Mas estão respondendo a sua pergunta, 12 a 14 anos de rede social depois de 16. Mais ou menos. É até um sinal de alerta, né? Porque hoje em dia, assim, a criança ali realmente está de colo ali praticamente já com a tela já na coisa, assim, é desesperador olhando nesse sentido. Mas, assim, igual você disse, eu também sou uma pessoa otimista nessa situação, sabe? Eu posso estar no meu mundo fantástico da Luísa, mas eu sou eu sinto que tem alguns movimentos, né, que estão buscando fazer essa recuperação da questão das telas, porque realmente não tem, igual você disse, né, a gente tem, não é só achismo, tem toda a base científica, toda a base médica por trás que mostra as consequências que as telas estão. Alguém tá achando que eu tô doida? Fica lá comigo. Bom, existe toda a parte ali científica que tá mostrando que tá vindo nessa situação, que tá vindo pra lá. E com essa base científica, eu acho que as pessoas estão começando a acordar mais pra essa situação, que não é alguma coisa que dá só pra deixar, né? Henrique, quando a gente vê uma família sofrendo por isso, é muito triste, assim, né? Muito triste, assim. Os suicídios, até gravei recentemente um vídeo e falei, os suicídios, eles não são divulgados, justamente porque isso acaba incentivando outras pessoas que estão num momento difícil da vida, principalmente adolescente, que é mais vulnerável, ver alguém que fez pode se interessar, isso não é divulgado. Mas quando você convive com alguém que perdeu seus filhos pra tela, é muito triste. É muito, muito, muito triste. Então, assim, é torcer pra não chegar na nossa casa, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não é torcer e entregar um celular pro menino. Também fez 10 anos, 12 anos, pega o celular. Não, tem que limitar. A gente tem que ver o que eles estão olhando. Mas o menino tem que ter intimidade. Pera lá, não é assim. No dia que ele tiver o dinheiro dele, se estiver na casa dele, ele pode ter a intimidade que quiser lá. Enquanto ele tiver com 12 anos, os meninos assistem muita pornografia, né? Nesse livro A Geração Ansiosa tem um trecho lá que uma menina fala, aos 10 anos eu assistia pornografia com a minha mãe ao meu lado. Diante do céu. A mãe tá do lado, a mãe conectada, ela assistiu no mudo. Então, assim, é cruel. Então, a gente tem que vigiar mesmo, tem que colocar limite de idade.
E eu nem citei aqui nesse assunto sobre pedofilia, que é um problema enorme que gera milhões de dinheiro, milhões de reais, milhões de dólares, que assim, são fotos que você não acredita. A gente teve uma palestra com um promotor de justiça, o caso é forte, eu fiquei sem fala. E as coisas acontecem. E os pedófilos, eles sabem direitinho como atrair, né? Uma criança, um adolescente, até o emoji que ele usa, as figurinhas que ele usa. Então, isso eu falo, a gente tá nesse segurismo, essa exaltação da segurança num mistério. O menino não pode sair na rua, não pode ir na padaria sozinho, não pode ir na escola sozinho, não pode ir pra lugar nenhum sozinho. Justo, nós estamos vivendo um problema, né? Mas na internet ele pode tudo. Ele pode ser quem ele quiser. Ele pode tirar fotos da parte do corpo que ele quiser, ele pode divulgar o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser. Porque ali ele não tem segurança nenhuma, ali ele é o que ele quiser, né? Então a gente precisa sim. Nossa, essa última parte é receita pro desastre, é pesado demais, nossa. Eu tô te falando que eu, como pediatra, que sou uma estudiosa desse assunto, nessa palestra do Casé, eu fiquei muito apavorada. Muito apavorada. E lá é falar, 20% das crianças de 9 anos têm acesso à pornografia. Eu tive um caso no meu consultório de uma menina de 9 anos. Ela tinha irmãs que na época estavam com 12 anos, as irmãs tinham um celular. E ela descobriu o que era transar. Ela ouviu as irmãs falando e alguma irmã falou de transar com os animais. Ela digitou transar com os animais. Falo, não lembro lá que bicho que era. Ela ficou 1 ano sem dormir. 1 ano, sem dormir não, né? 1 ano com dificuldade, com pesadelo. 1 ano. É isso aí, gente. A gente também tem que parar de achar que criança não escuta. Se eu tô falando alguma coisa que a criança tá escutando. 9 anos, então, ele sabe digitar. Se não sabe digitar, ele sabe que tem um microfone. Sabe, vai lá no Google, põe o que quer e vai aparecer o que tem, porque não tem filtro, né? Filtram algumas coisas. E também as crianças... Você tem maior de 18 anos? Sim. Sim. Acabou. Mentiu a idade. É uma coisa que a gente tem que ficar completamente vigilante, né? E apesar do otimismo, né? Não poder os pais trabalhar, né? Vamos aos pouquinhos, vamos atrasar a entrada no mundo virtual, vamos voltar para os jogos, vamos voltar para a família unida, nas horas das refeições, ninguém com celular, né? Voltar aos almoços de família, conversar com os avós, todo mundo tentar se desconectar, isso tá sendo necessário, né? Tá sendo tratamento. Sim. Quem diria que mandar os meninos brincar seria uma das partes do tratamento? É uma coisa que seria óbvia, mas não está sendo. E Luísa, para os pais, principalmente para os pais, né, que estão assistindo, que têm filhos, ou estão pensando em ter filhos, talvez, ou então já até tenham alguns filhos que estão começando a ter sinais da questão das telas. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para eles, ou algo do gênero, uma conversa entre... Não tenha medo. Não tenha medo, em frente. Vão ser momentos difíceis. Eu falo igual academia. Você começa a primeira semana assim, arrastado. Depois, com o tempo, vai. Menino, a mesma coisa. O menino que tá viciado, ele vai ter manifestações de vício, como se fosse uma droga. Crise de irritabilidade, de explosão, de tristeza. Vai ter isso tudo. Uma criança pode ter isso tudo. E adolescente mais ainda. Então, assim, não tenha medo. E sabe que criança, adolescente, eles precisam de brincar. Eles precisam estar com os amigos, de mente e corpo presentes. Não é só corpo todo mundo, né? Então foi o que eu tô falando, gente. Para as escolas, vamos pedir para as escolas não deixar... Não pode mais entrar celular nas escolas, durante as aulas, nem no intervalo. Mas aí depois da aula, todo mundo esperando o pai lá, todo mundo... Gente, acaba de conversar, né? Então, assim, não tenham medo. As crianças precisam de se conectar, precisam um dos outros, precisam de nós, adultos, somos exemplos. Tem uma frase que eu amo. As nossas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né? Então não adianta, os pais eles precisam, pera lá, eu tô errado também. Então vamos começar de mim, desconecto, vamos desconectar essa criança e vamos trazer a infância de novo, tirar a infância baseada no celular para a infância baseada no brincar. Fazer as crianças voltarem a ser crianças, né, de certa forma. Adolescentes voltarem a ser adolescentes. Adolescente tem que zoar, tem que rir, tem que cutucar, tem que abraçar. Adolescente é isso. O brasileiro, então, ele é do pé, ele tem que encostar Não tem mais isso, gente. Tem que zoar, tem que brincar, tem que rir, tem que dar gargalhada, tem que cutucar o outro. Faz parte. Criança tem que se abraçar, tem que cair, tem que levantar, tem que ralar o joelho. Isso é necessário. Isso vai fazendo com que a gente vamos tornar adultos saudáveis, não frágeis. Hoje o povo é muito frágil. Hoje tudo magoa. Hoje ninguém pode falar nada. Claro, tem que ter respeito. Mas hoje eu falo, literalmente, um tombinho, o menino faz um escândalo. Por quê? Porque tá tudo eu falo, tá tudo lá com o carpete bonitinho pro menino não machucar. É em tudo na vida. Hoje o menino não pode se frustrar, não só como cair, não pode se frustrar com nada, né? Então, assim, é isso.
Entendi. É uma mensagem, acho que é muito forte que você trouxe, viu, doutora? Que é a questão de trazer de volta essa infância para o jovem, né? Que acabou se perdendo um pouco com o uso excessivo das telas, né? É uma mensagem muito bacana e até agradecer mesmo como pessoa, porque é um trabalho muito nobre, de verdade mesmo. Eu não vou desistir. Com certeza. Olha, É porque, preciso. porque, assim, a gente até vê aqui no próprio bar mesmo, assim, a força que isso traz da reunião familiar, assim, e quando eu falo familiar, assim, da própria família, ou então dos amigos que vêm, que a gente teve recentemente, nesse sábado, a gente teve um aniversário de uma família que foi assim, veio o pai e a mãe, se eu não me engano, eu acho que eram os dois, de pais, né, que estavam acompanhando aqui, eram mais ou menos umas 12 crianças, né, aí ele, no final, ele até agradeceu os meninos, né, as pessoas que trabalham aqui, eu fui lá me agradecer ali no bar, e falou assim, gente, foi muito legal, tinha um tempasso que eu não via ele não pegar no celular por um tempo, e assim, ele realmente ficou muito feliz mesmo. Até deixou um pedaço do bolo pra gente. De tão feliz que ele ficou. Sim, acho que assim, cada um vai fazendo uma parte, né? Acho que tem que trazer essas memórias. Igual eu falei, tem muitos jogos que eram da nossa época que a gente vai ter prazer em jogar, né? Então, às vezes é uma coisa que você não se interessa, mas com certeza tem outra coisa que a gente se interessa. Claro, ninguém não gosta de tudo, né? Então, não é tão difícil. Galera, esse foi o episódio da Tabuleiria Cast com a doutora Luísa Romadan. Assim, um episódio muito importante, tá? Realmente, a gente costuma brincar muito aqui, mas é um episódio muito sério também, que trata com a questão de saúde mesmo, né, dos nossos pequenos. E, assim, só tenho a agradecer, viu, doutora Luísa, pela fala. Bom saber que temos assim, né? Cada um na sua área, cada um lutando pela infância do seu jeitinho, e pode contar comigo. Muito obrigado, doutora. E é isso, acho que a mensagem final até do La Tabuleiria, uma coisa que você disse muito seremos otimistas, cada um fazendo a sua parte, que ainda há solução para esse problema.